Fala, meus amigos, estamos começando o podcast aqui para vocês e vocês pediram no nosso Instagram, vocês sugeriram, deram a ideia e nós acatamos o nome mais votado e por isso eu quero te dizer que nós estamos no nosso primeiríssimo episódio do CRE Podcast, este podcast esplendoroso que você encontra aí no YouTube e nas plataformas de áudio que você mais ouve aí. E hoje nós queremos falar sobre um assunto que está super em alta, principalmente desde que a pandemia começou, né? Eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast ou assistindo aqui esse podcast. E eu quero te dizer uma coisa, quando a pandemia explodiu, o que explodiu junto com ela foi a utilização das mídias sociais, das redes de conectividade. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é fera, uma pessoa que é líder da parte de comunicação aqui da Igreja Missão CRE. E eu tô falando dela, minha gente, Marinara Brito, que tá aqui com a gente hoje. Uma honra estar com você aqui, nossa líder da comunicação. Está feliz? Estou feliz, muito feliz com o nosso primeiro podcast. Estou feliz por começar isso aqui, porque né, a gente sonhou junto isso aqui. Verdade. E estamos muito felizes com isso. Show de bola. Mari, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você, fala um pouquinho para a gente da tua carreira, tua caminhada, até chegar neste ponto, né, que estamos hoje, a longa carreira. Uma carreira muito renomada, gente. Não vou nem falar qual que foi o cachê para eu estar aqui essa noite. Super alto. Esse dia, o horário que você estiver assistindo, porque nós somos atemporais. Exatamente. Bom, eu sou formada em design de moda, né, especializada em moda, mas o meu curso ele é muito abrangente, então acabava que a gente aprendeu muita coisa, não ficou só focado em moda. Uhum. E com isso também me ajudou a abranger também a minha carreira, porque eu consigo transmutar por várias áreas, né? Então, a área de social media foi acontecendo com base nisso, com base do que eu já sabia e com base do que eu aprendi na faculdade. Você se formou em? Em 2000 e... Faz 3 anos. 3 anos. Eu não sei contar, gente. E o curso que você fez lá foi na Belas Artes que você estudou, no né? Centro Universitário Belas Artes. Qual foi o curso que você se formou lá? Lá é design de moda mesmo. Design de moda. E o que te levou... Porque assim, é bem diferente, né? A área que você atua hoje, que a gente mais vê você atuando, a gente sabe que você tem um Instagram lá onde você fala sobre moda também, depois você pode divulgar aqui, mas... É muito diferente uma área da outra, né? A parte de social media com a parte de designer de moda. Como que foi essa sua trajetória por essa caminhada que você teve aí? Então, eu comecei bem no início, assim, quando era Facebook ainda. Uhum. E aí eu lembro que eu tava fazendo algumas coisas com fanpage. E aí, como era voltado para a cantora Marcela Thaís, ela me chamou para começar a trabalhar com ela. Na época, nem era chamado social media, era analista de mídias sociais. E aí, eu comecei a trabalhar lá. Uhum. Depois, não fiquei muito tempo com ela. Eu era praticamente a assistente da designer, né? Ah, não era então, você que fazia diretamente? Não, eu ajudava ela com uma coisa ou outra. Por exemplo, a questão de quando eu tinha que excluir comentário de Hunter, essas coisas, sabe? Mas assim. Vamos lá, nisso você já era formada pela Belas Artes? Não, ainda nem tinha começado a estudar? Nem tinha entrado na faculdade, nem sabia que eu ia fazer moda. Nem sabia. Doideira. E aí foi essa a primeira vez que eu trabalhei com mídia mesmo. E eu tinha fanpage e tudo mais nessa época. E aí depois, quando eu fui para a faculdade, na verdade, dentro do TCC, eu precisava fazer o Instagram também. Uhum. E durante esse tempo também já trabalhava com o Instagram na igreja que eu era antes. Era bem o início do Instagram. Foi. Eu estava passando nessa transição do Facebook para o Instagram. E aí foi a hora que a gente começou a sair, que a gente só tinha fanpage lá na igreja, e aí a gente começou a emigrar pro Instagram.
Entendi. E aí foi uma época que eu comecei a fazer isso, e aí as pessoas foram olhando, falando, nossa, que legal, você faz isso, faz aquilo. Até o líder ministerial, na época, ele me chamou pra cuidar do Instagram ministerial da igreja. Aham. E aí eu fiquei por um tempo lá, mas era muito empírico, nunca foi uma coisa assim. E aí depois, acho que foi o ano retrasado, que o pastor George, ele pegou e conversou comigo, falou sobre algumas pessoas que tinham... que estavam fazendo live na época, que eu acho que foi bem no comecinho da pandemia, ou antes, não me lembro. Só sei que a galera começou a fazer aquelas lives para falar exatamente sobre isso, né? Sobre impulsionar a sua marca nas mídias sociais, porque entendi. tava todo mundo migrando pra lá. Então, toda essa galera foi aproveitando esse nicho para preparar as pessoas para poder começar a trabalhar. Aí eu fui aprendendo algumas coisas. Aí sim eu fui aprendendo técnica mesmo. Entendi. Nesse meio, né? Que eu fui aprender técnica. Foi bem fuçando mesmo, então. Foi, tudo que eu aprendi de Instagram foi no Instagram. Entendi. E quando você disse que você trabalhou, então, para Marcela Thaís. Ela é cantora, né? É cantora gospel. E aí, o que você desenvolvia quando você trabalhava com ela? Então, foi muito... Não era muita coisa. Era, por exemplo, uma divulgação de um show, né? Então, a gente preparava isso. Você lembra que ano, mais ou menos, isso? Eu acho que foi em 2013, 2000... Ela já estava... Provavelmente foi o período que ela já tinha passado pela Sony Music. Ela gravou com a Sony Music. Tinha acabado de assinar com a Sony. Ela ficou... Conheci ela era independente. Aí depois a Sony contratou e ela tá lá até hoje. Legal. E aí era isso. E como ela também tinha muita frase, eu lembro que ela tinha muita frase no Twitter. E aí a galera repostava as frases dela... E aí começava a bombar, e aí acabavam dando para outras pessoas. Todo o crédito. O crédito para outras pessoas, porque ela não era conhecida. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha, faz um favor para mim, mapeia todas essas frases que tem lá, que são comprovadas que são minhas por causa da data. E aí eu fiz todo o mapeamento, eu lembro, a gente fazia muita coisa. Era mais ou menos tipo assim, o que ela estava precisando, e a gente fazia. Agora, como que foi essa experiência para você? Porque eu imagino assim, uma coisa é você ter um curso, uma formação, um curso específico, ser especializada em uma área, e aí você trabalhar para alguém que é grande, ali tem uma presença, né, profissional, assim, é conhecido e tudo mais, né? Então, uma coisa é você ter essa formação, outra coisa é você estar se desenvolvendo e pegar uma pessoa que já tá, ela tava com a Sony Music. A Sony Music sempre foi uma das maiores gravadoras, né? Então, como que foi para você essa experiência de estar trabalhando para alguém que é renomada ali no meio da música gospel e você tá aprendendo ainda essas ferramentas e aí a pessoa chega e fala, faz isso daqui para mim, mapeia essas frases para mim. Como que foi para você isso? Foi desafiador, né? Eu lembro que foi muito legal. Aí era uma fase da minha vida que eu tava meio que assim, Deus, o que eu vou fazer? Entendeu? Não sei para onde eu vou. E essas coisas foram cair na minha mão. Então, como não era, tipo, só a minha responsabilidade, tinha outra menina que fazia, eu já ficava mais tranquila, porque a partir do... A Marcela ia lá e me direcionava para as coisas, tudo bem, eu fazia e dava conta com ela. Era bem tranquilo. Mas só que ainda tinha a menina que fazia o serviço mais grosso. Então, não comecei, olha, aqui vou criar, entendeu? Porque... Esses foram seus primeiros passos dentro dessa... Nossa, não era Como que era chamado? Era analista de mídia social na época. Eu lembro que quando eu ia colocar isso como coisa no meu currículo, tipo, eu não sabia nem como nem falar, sabe? Não era... Porque não tinha. Até vinha, eu acho que essa questão mesmo da pandemia, que aí sim o pessoal começou a falar hoje já falam, né, gestor de mídias sociais, né, social media. Então, agora que tá começando a ter... Deu boom, né? Entendi. E conta pra gente, você nasceu em lar cristão? Sim. Seus pais? Sim, minha mãe, ela não tinha aquela história de Bíblia no quadrinho, era a Bíblia
pura. Tá, grossona mesmo. Eu era a criança chata da escolinha que a tia falava assim, mas Daniel, aí mostrava o Daniel jovem indo pra cova. Tipo, eu falava assim, mas ele não era jovem. Caramba, você era... Eu era Era criança, outro nível de entendimento. criança meio assim. Menina prodígio. E acho que isso foi mais legal, assim. Porque antes da gente ir pra igreja, né? Eu acho que eu fui entrar na igreja mesmo quando eu tinha 6, 7 anos. Uhum. Mas durante todo esse tempo, minha mãe que me discipulou, né? Então, ela que me ensinava sobre Jesus e sobre... Senta lá e fala com Jesus, entendeu? Então, quando eu cheguei na igreja, eu não tava tipo assim, mas o que é isso? Né? Eu já tinha um norte. Relacionamento com Jesus já desde de criança, porque minha mãe sempre ensinou isso. Legal. E você sempre foi muito assim pra frente, muito comunicativa, ou isso foi se desenvolvendo com eu não era muito, tempo? não, quando eu era criança, né? Eu sou tímida, não parece? Ah, eu sou super. Tímida. Muito tímida, eu sou tímida, meu Deus. Só que eu fui aprendendo a trabalhar isso, porque acho que você vai amadurecendo, você vai aprendendo, né? Se eu estiver num lugar que eu me sinto meio que assim, o peixe fora d'água, eu fico na minha. Agora, se eu souber que eu preciso sobreviver e aí eu preciso me comunicar, eu me comunico. Mas quando eu era criança, eu era muito mais introvertida. Só que, quando eu entrei na igreja, acho que boa parte, né, das pessoas, quando entra, já vai colocando na dança, vai colocando teatro, Sim, vai colocando louvor. E aí você vai, ou você desenvolve, ou você não desenvolve, né? E aí, quando era peça de teatro, eu lembro que minha primeira peça de teatro, eu fazia uma menina com... Ai, como é o nome daquele negócio que convulsiona? Ataque epilético? Meu primeiro personagem era essa. Muito bom. Eu fiz uma... Nossa, gente, sou muito atriz também. Você não tem noção. Aí eu desmaiava lá e era pega e me colocavam na cozinha. Achava muito da hora isso. Acho que foi o meu primeiro papel. Então, eu tinha que aprender a desenvolver. Você passou por muitos ministérios nessa sua caminhada? Nossa, muito. Não só de placas, né, de ministérios, placas de igreja, mas também, eu digo, de serviços. Tudo. Desde limpar banco, banheiro, até pregar. E os que você mais se identificava? Era dança. Dança sempre foi o lugar. Aqui você também atua na dança, né? Aqui também. Demorei um tempo. Quando eu vim pra cá, demorei. Achei que ia ser o primeiro ministério que eu ia entrar e foi, tipo, o último. E como que foi essa experiência, né? Porque você já atuou, então, no Ministério de Dança. Na sua igreja, você já trabalhava com a parte de social media também? Sim. Com o Ministério dos Jovens. Tá. E aí você liderava também os jovens lá? Liderava os jovens, liderava a dança. Show. E como que foi essa sua transição? Conta pra gente um pouquinho, pessoal que tá assistindo aí. Você ficou quanto tempo nessa igreja? 17 anos. 17 anos. Você entrou nela e... Fiquei lá até... E como que te levou a sair? Porque 17 anos é uma bagagem construída, né? É uma família construída ali. Como que foi o start, assim, que te fez vir pra Missão Crer, ter mudado? Foi muito natural. Deus, ele foi muito bom. Porque eu moro perto, passava aqui, e teve um dia que a minha irmã passou e a galera tava aí na frente com as plaquinhas. Que engraçado, mano. Deus é engraçado. Aí, as meninas falaram assim pra mim, pra minha irmã, enfim, tava a minha família toda. E aí falou assim, vem conhecer e tal. E aí a gente falou assim, a gente tava indo pro Ibirapuera nesse dia. E a gente falou assim, a gente tá saindo e tal, não dá pra ficar hoje, mas qualquer dia a gente vem aí. Tipo, minha irmã nem mora aqui, qualquer dia a gente vem aí. E aí a minha irmã olhou pra minha cara e falou assim, você precisa conhecer essa igreja. Sua irmã é cristã? E aí eu falei assim, beleza. E aí eu lembro que eu não sabia nem... Na época não tinha parede pintada. E aí a gente nem sabia qual era o nome da verdade, comunidade. Não tinha. Não tinha. Teve um período longo, inclusive, né? Que nós mudamos de salão. Nós éramos de um salão bem pequenininho, aqui na rua mesmo. E aí nós mudamos para esse salão que é bem grande. Só que assim,
um salão muito grande para poucas pessoas. Então a gente não tinha tantos recursos, né? E a gente se virava com o que tinha, o chão batido, não tinha piso, não tinha altar e não tinha fachada, né? Então, realmente, o pessoal passava, era aquele murão cinza, chapiscado de cimento, com uns grafites que a galera não sei como subia e grafitava. E aí olha que engraçado. E aí eu vi pelo projetor que tinha o nome Missão Crer. Aí eu falei assim, o meu irmão falou assim, a gente podia ir naquela igreja, né? Aí eu falei assim, beleza, só que a gente não sei nem quando que é os cultos, que horário que é. Aí eu fui procurar onde? No Instagram. E aí foi lá que eu conheci, aí foi quando eu vim pra cá, que era um Ruios, do Caça ao Tesouro, que eu achei que era a Dracma Perdida. Eu lembro que... Gente, juro pra vocês, eu achei que era um culto pra falar da Dracma Perdida. Você achou que era tipo um tema um tema, entendeu? Gente, você falou o quê? A pessoa veio numa igreja, assim, tradicional, assim. Você não pegou essa, é que você não tá lendo Bíblia. Eu lembro que eu conversei com você pelo Instagram. Você não tinha vindo ainda no Culto Ruios. Não, acho que já tinha vindo. Por isso que a gente conversou, acho. Porque acho que foi quando eu vim pro Caça-Tesouro. E aí foi que, olha as coisas doidas que acontecem na vida da crente. A gente tinha achado o tesouro. Conta pra galera. Gente, como que eu não foi? sei o que Deus faz. Isso foi muito legal. Deus faz os trem muito se doidos. quiser comer, Porque fica eu à vontade, chego, tá? Obrigada, gente. Eu tava querendo comer já faz tempo. Obrigada, Senhor. E aí, eu vim pra cá. Imagina, você é visitante da igreja, você vem, tem umas pessoinhas, uns grupinhos assim, pequenininho, e você começa a perceber que não é um culto. Tipo assim, teve o louvor, daqui a pouco você começa a... Aí eu lembro que o pastor George olhou e falou assim, todo mundo aqui é batizado? Porque, tipo, tinha 2... Caiu lá, de paraquedas. Aquele papo, tipo assim, né? Alguém quer aceitar Jesus, só tem porque, 2 tipo que você assim, não conhece. Todo mundo que você conhece sabe que aceitou. Aí eu falei assim, Mateus, né, que é meu irmão, eu falei assim, Mateus, a gente tem um sério problema, porque não é um culto, não tá cheio de gente, a gente não pode simplesmente sair e virar as costas, né? A gente vai ter que ficar. E aí o Rô explicou tudo, né? Eu lembro que o Rô falou sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, deu aquele, né, o básico ali para poder sair e explicou o que era o Caça ao Tesouro. E aí eu lembro, gente, é muito engraçado, que aí a gente foi orar para pegar as pistas. E meu irmão já não tava indo para a igreja. Só sei que ele tava lá psicografando tudo e eu assim, mano, eu sou líder, mano. Deus, você tá dando pra esse menino aqui que nem vai mais pra igreja e cadê nada vindo pra mim? Pra vocês entenderem, esse momento que a Mari tá falando, a gente reúne alguns grupos, né? Não sei se alguém tá assistindo já participou do Caça ao Tesouro. Se você já participou, deixa nos comentários aí como foi a tua experiência. A gente reúne, separa os grupos e a gente tem um tempo de oração, grupo separado, e aí cada grupo começa a pedir algumas pistas para Deus. Porque o que é o tesouro? O tesouro é uma vida. Então, a gente vai pedindo pistas. E aí, isso que ela tava falando é que o irmão dela tava recebendo muitas pistas, assim, de Deus. E depois, o que a gente faz com o grupo? Porque cada um anota individualmente e depois, com o grupo, a gente fala, olha, eu recebi isso. E aí, normalmente, é tipo assim, eu recebi uma pista, Deus falou comigo, camisa rosa. Aí o outro, poxa, comigo também falou camisa rosa, tá aqui anotado. Então, é umas paradas meio assim, e o irmão dela tava disparando. Eu lembro que vocês estavam no meu grupo. Foi. E aí a gente foi pra rua procurar. O Rodrigo já tava desanimado, já achando que a gente nem ia achar mais. Passando vergonha. E aí, quando pensa que a gente vai atravessar a rua, a mulher desce do ônibus. E aí a gente fala, putz... Muito aleatório. É muito aleatório, porque o ônibus desce uma mulher com a camisa rosa, que era a pista, e a gente fica assim, mano, não é possível. O motorista pede pra gente ajudar ela, porque ela tem deficiência visual, pra ajudar a atravessar a rua, porque ela ia na padaria. Aí eu falei assim, gente, que doideira, mano. Esses caras é muito doido, o que eu tô fazendo aqui? E a gente ainda deu uma murchada, né? Porque eu lembro que um dos nomes, tinham dado 2 nomes, mas um dos nomes que a gente tinha recebido era Patrícia. E aí a gente, cara, camisa rosa. Qual que é seu nome? E aí ela falou um nome, eu não lembro o nome dela. Ela falou outro nome, assim, aí a gente, poxa, eu tava tão perto. E aí quando a gente foi pedir, né, você quer que a gente ore por alguma coisa? Ela falou, ora pela minha mãe e pelo meu pai, que eles estão desempregados. E aí a gente falou assim, qual que é o nome do seu pai? É tal. Aí a gente já ficou assim, qual que é o nome da sua mãe? Ela, Patrícia. A gente, caramba.
Foi muito doido aquele dia. Eu tenho um vídeo até hoje. Enfim, depois que passou isso, aí o que eu fui falar com o Rô no Instagram? Foi porque teve um dia que eu tava na antiga igreja, e aí essa mulher me entra no culto. Aí eu falei assim, mano, que doideira é essa, velho? Aí eu fui mandar mensagem pro Rodrigo pelo Instagram da igreja, falar assim, a mulher que a gente procurou, que a gente achou lá, tá aqui no tal. E ainda fui perguntar pra ela se ela lembrava, e ela falava que ela lembrava e tudo mais. E aí foi muito da hora. E, tipo assim, Deus não dá, né? Ele coloca tudo alinhadinho. Tudo certinho. E aí foi isso. E aí eu comecei a fazer meio que o jogo duplo, né? Eu vinha de manhã aqui e de noite lá. E aí eu lembro que foi muito difícil até fazer essa ruptura, né? Porque eu ainda continuava sendo líder de jovens e líder de dança lá. Uhum. E aí eu lembro que eu sentei com o George, eu conversei, e aí ele falou assim, ele pegou e falou assim, se você ficar, a gente te ajuda onde você tá, mas se você vier, as portas estão abertas para você. Vamos orar e até que Deus confirme. Sim. E aí eu lembro que até o último, quando eu marquei a reunião para falar com os meninos, que até o último momento eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu falei assim, meu Deus, Senhor, Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou, tipo, já deu. E aí foi legal que quando eu acertei isso com os meninos, eu falei com o pastor lá, teve o culto que foi aniversário do Rodrigo, que o Rodrigo foi ministrar, e ele estava falando sobre as sementes. E na hora Deus falou assim, é isso, aqui não dá para você crescer mais, você precisa ir para outro lugar. E assim, a gente sabe, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá, mas chega um tempo determinado que Deus fala, olha, filha, você precisa vir para cá e para frutificar mais. Tanto que eu não falei, o Rodrigo, gente, é muito doido. Teve um culto, antes disso, que era Ruios, que o Rodrigo chamou meu ex-líder para ministrar aqui. Verdade. E aí, eu só vi o flyer, só vi a arte falando do culto. Eu falei assim, gente, mas como que o Rodrigo conhece o Caio? Como o Caio conhece o Rodrigo? Eu falei assim, gente, que loucura é essa? E foi muito aleatório. Eu conheci ele, eu trabalhava numa instituição de ensino e eu fui fazer um evento. Na verdade, fui divulgar a faculdade em um evento que o Caio estava organizando ali em Santo Amaro. E aí a gente começou a trocar ideia sobre reino e tal. E, pô, vamos marcar da gente fazer um bate-papo? Ele, não, fechou. E aí foi muito aleatório mesmo. Eu nem sabia que ele era teu líder. Aí eu falei assim, Caio, você conhece o Rodrigo? Rodrigo, você conhece o Caio? E aí ele veio... Climão. Mano, que loucura. E aí, nesse dia, mano, também lembro disso, que a gente tinha feito... Você tinha chamado todos os líderes, me chamou também pra eu, o Caio. E a gente tava nessa roda conversando. E aí eu lembro que antes de começar o Ruios, tipo assim, foi a primeira vez que eu conversei com o Caio, tipo assim, fora da nossa comunidade, sobre coisas que a gente não conversava. E eu falei assim, mano, que coisa louca. E aí, quando eu fui sair, que eu fui falar pra ele, ele falou assim, eu sei pra onde vai, e eu sei que lá você vai dar mais frutos. Uau. E eu falei assim, mano, aí ele falou assim, não, eu te abençoo, pode ir e tal. E aí eu falei assim, mano, que doido, porque Deus preparou até isso. Uau. Porque preparou a união dos dois líderes aqui, ó. O dia que o Rodrigo comprou meu passe foi nesse dia. Caio, um abraço, cara. Queremos você aqui. Volte. Legal. Agora, Mari, conta pra gente um pouquinho da tua experiência, né, como social media, né? Como que foi essa transição da era da informática, da era tecnológica, né? A gente sabe que teve esse boom, sim, nesse período de pandemia, que todo mundo ficou em casa. Então, a forma de sair de casa era através da internet, né, das redes sociais. Mas como que foi toda essa construção, ao seu ver, você que está mais inserida nisso, né? Porque a gente lembra que tudo começa lá atrás. Eu vou falar do que eu lembro, tá? Porque pode ser que tenha coisa até mais antiga que eu não sei. Mas eu lembro do MSN. Que você tentava conversar com alguém e a pessoa não te respondia, você gritava lá, a janelinha tremia. Então, assim, teve o MSN, eu lembro do Orkut, bem vagamente também, porque eu acho que não ficou muito, não lembro se não ficou muito tempo ou se eu mexi muito pouco nele, e aí eu tenho essa impressão. Mas como que foi essa trajetória até chegar no ponto que nós estamos hoje, em que a galera tá viciada nas redes sociais?
Eu lembro que, né, eu era adolescente, né, com MSN. Lembro que eu nem tinha computador, e às vezes estava na lan house, os computadores da escola, porque abria de fim de semana, a gente ia lá. Então, começou com MSN, Orkut, até chegar... Aí depois veio o Facebook, né, aí morre o Orkut, coitado. Finado. E aí vem o Facebook, eu acho que o Facebook dá um boom, né? Porque ele é muito mais completo, mais amplo. Na verdade, eu acho que ele pegou meio que isso, né? Ele pegou a comunidade, que era o Orkut, né? Porque era uma comunidade, onde você compartilha coisas e você tava ali fazendo amigos, né? E o MSN, digamos que era uma coisa assim, mais de conversa mesmo. Uhum. Então, acho que ele pegou isso, né? Os dois, e foi mesclando, tanto que depois ele compra o Messenger, né? Mas até então era a ideia, não sei, a ideia era relacionamento. Não tinha nada com monetização. Não, começa com a galera lá, né? A intenção era fazer amigos, né? Porque tanto que era lá o pedido de amizade e tudo mais. Então, era mais comunidade, né? Era mais essa questão social. E aí, a galera, eu acho que vai acontecendo, né? Meio que a galera, não sei se a galera começa a vender, porque eu acho que quando entra os grupos no Facebook, aí eu acho que entra a questão de venda, e aí quando entra as fanpages, que é o que a gente tem parecido hoje no perfil do Instagram, né? Que vinha as fanpages dos artistas, então... das marcas, então as marcas começavam a divulgar nessas fanpages. Porque tinha um grande número de seguidores. Porque tinha seguidores, tinha esse canal, esse veículo, que né, não tem custo, né? Você não tinha custo que nem, sei lá, fazer, por exemplo, um site ou uma... Né? Você fazia uma conta e vendia. Fez uma conta, fez lá a fanpage e colocava lá, fazia a promo do seu produto. Entendi. E aí, quando vem essa monetização, você consegue enxergar ainda a essência da rede social? Ou não? Hoje a gente só olha porque a impressão que dá é que a gente olha e eu não consigo olhar para o Instagram como uma fonte onde eu vou conhecer pessoas, né? Eu estava até conversando com o Neto, e aí o Neto falou, pô, eu não posto muita coisa no Instagram, que eu estava tentando fazer amizade com alguém de fora para treinar meu inglês. Só que parece que hoje é algo tão distante, você... Existe, mas eu acho que é muito menor do que era antigamente, essa questão de você tentar fazer vínculo e fazer laço de amizade com as pessoas, né? Então, isso é real ou é uma impressão de quem não entende muito? Não, tanto que a setinha do direct fica escondido, né? No Instagram. O que vale mais é você mostrar. Então, o intuito do Instagram era foto, você postar foto, né? Como se fosse o seu álbum de foto digital. Então, você deixava sua foto lá. Então, não necessariamente para fazer amizade. Não necessariamente, não. Era mais para mostrar. Aqui, ó. Aqui é como se, para mim, é como se fosse o teu álbum digital de fotos. Então, você deixava lá. Aí, o máximo tinha os comentários, você falava, seguia as pessoas. Então, sempre foi uma questão de mostrar. Entendi. Totalmente imagético. E o Facebook... E o Facebook continua mantendo essa questão do vínculo. Tá. E aí, então, pensando no Facebook, né, dentro desse comentário, ele mantém ainda essa essência ou é muito mais uma empresa vendendo produtos do que a finalidade de criar relacionamentos, né? Aquele lance de conectar pessoas e tal. Eu acho que... Às vezes a gente fala assim, a questão do público do Facebook hoje é muito mais sênior, porque eu acho que a galera mais velha é que curte mais manter esse vínculo. Entendi. Porque eu acho que assim, quando você casou, você teve seus filhos, cada um foi viver num canto. Sim. E aí você não tem mais. Você tem aquele... até porque eles ficaram bastante tempo usando aquela ferramenta. Então, eles não querem se adaptar a outra. Agora, o jovem, não. O jovem já tá aqui. Não, hoje em dia não é Instagram mais, é TikTok. Né? Então... E uma das coisas... E aí, agora entrando numa questão um pouco mais, talvez, perigosa, né? A gente vê que surgiu uma ferramenta, encontra-se um novo nicho e eles... cria uma nova ferramenta. Então, por exemplo, a gente tem aí essa questão, né? A gente tinha o Orkut, onde você postava foto, você tinha comunidade e tudo mais.
E aí eles enxergam a possibilidade de você criar um negócio um pouco mais sisudo, né? E aí vem o Facebook para isso. Aí você tem uma oportunidade de criar um nicho só para fotos, né? Que é o Instagram. Você tem uma oportunidade de criar algo só para comentários, que é o caso do Twitter, né? Você posta lá, tomando banho, fazendo um arroz, né? Então, a gente percebe essa divisão e esses nichos. Tudo começa, voltando lá, tudo começa com a intenção de conectar pessoas e terem relacionamentos. Hoje a gente tem alguns aplicativos, por exemplo, de relacionamentos mesmo, aplicativos que as pessoas mal se conhecem e acabam saindo, né? E a gente vê várias coisas acontecendo por aí. E uma coisa que eu percebo, e você vai poder dizer melhor, né, isso, a forma como a gente se relaciona hoje com alguns aplicativos são muito nichados, né? São muito direcionados somente para arranjar um namorado ou conseguir um emprego. Então, tem esses nichos. Esse tipo de relacionamento que é construído, ele é um relacionamento muito superficial, né? Porque eu tava... Não lembro qual palestra foi que eu participei uma vez. E aí eles falavam que a forma como você se relaciona com uma pessoa através de uma rede social é como se você fizesse isso em 2 dias, você construísse em 2 dias algo que pessoalmente você demoraria pelo menos 1 ano para construir. Talvez porque você não está olhando no olho, porque pela mensagem é muito mais fácil de você falar coisas que você não falaria. Então, como que foi a tua experiência dentro dessas mídias sociais, enxergando esses nichos? É algo muito perigoso? É algo que tá todo mundo inserido? Como que é isso? Esse relacionamento superficial que tem sido construído na sociedade? A gente precisa de estar perto, né? A gente precisa construir vínculos, né, com as pessoas. E aí, essas ferramentas ajudam, por exemplo, igual eu falei, você tem amigos que você não vê há anos e você também talvez não vá ver porque estão em outros países, outros estados. Então, a tecnologia aproximou muito nesse sentido. Então, você faz uma chamada de vídeo com qualquer pessoa de qualquer lugar. Sim. Né? Então, ela aproxima, sim, mas nada substitui o tete-a-tete. Nada substitui a você ter a relação pessoalmente com as pessoas, né? Essa é como se fosse a nossa segunda opção, né? Quando não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito, você procura essa forma. Porém, em compensação, a gente tem a questão do expor a vida, né, nas redes sociais de uma forma que ela fica totalmente lúdica, porque... E às vezes nem é isso, né? Não é isso, nunca é, né? Porque às vezes eu vejo algumas blogueiras mais... que são mais realistas, né? Por exemplo, às vezes elas mostram aquela famosa foto, né? Que tá aqui assim e tá tudo certo. Aí ela baixa e aí mostra todas as gorduras, tudo que... Só que quando elas vão postar no Instagram, elas estão de pose, elas estão, né? Já prende o ângulo. Sim. Meu, ninguém posta a foto que saiu ruim, né? Não posta, só que aí você tá na sua casa, você senta, você olha pro espelho, você não tá fazendo pose, porque é seu dia normal. E você consegue perceber que isso gera um grande problema psicológico, não sei, né? Mas talvez psicológico nas pessoas, porque você vende tanto uma imagem que você passa a acreditar nessa imagem, só que quando você se depara com o espelho, quando você se depara com a realidade do que você está vivendo, você fala, caramba, eu não sou nada disso. E aí você entra num conflito de identidade, porque você está vendendo um peixe que, na verdade, não é igual peixe. Esses casais que você vê, tá tudo bonito no Instagram e de repente você aparece e fala assim, como assim? Tava ontem postando tudo muito foto rápido. Não é, porque eles só estavam postando a parte boa, a parte ruim ninguém tava vendo. E a gente não posta a parte ruim. Sim. A gente não vai postar a parte ruim. É igual uma empresa, ela não vai postar, olha, fiz errado isso. E esse eu percebo que é um grande problema. E é justamente por isso, por essa questão de identidade. Até porque a gente falou, né, da pessoa olhando para o espelho lá na casa dela e tudo mais. Mas essa é uma realidade que ela vai carregar. Então, por exemplo, se você posta uma foto de que tá tudo bem, quando você tá diante de pessoas que te acompanham nas redes sociais,
elas vão olhar pra você e você vai querer mostrar que tá tudo bem também. Então você cria até uma barreira, você tem um receio de se expor e às vezes precisando de ajuda você não fala. pede ajuda, né? Você não fala. E acho que tem muito disso, tem o lance da comparação, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente ficou muito mais tempo, né, ocioso. Então, a gente tava vendo a galera que, tipo assim, você tava em casa, enfurnado dentro de casa, porque você não podia sair, mas o outro tava com a casa, com piscina, a gente nunca vai ficar entediado. O cara tem um play center Entendeu? dentro Da casa dele, ele não precisa sair. Ele não precisa sair. Só que você tá morrendo, porque você tá lá, sei lá, no quarto da sua casa que tem o quê? O armário e a cama. Entendeu? Então, a Exato. questão da comparação também cresceu muito nesse sentido, porque foi começado a ver essa questão dessa diferença, né? Do que o outro tem, do que o outro é. Poxa, às vezes você foi olhar uma pessoa que tinha condição de fazer exercício em casa e uma pessoa que não tinha. E aí, essa pessoa não estava indo para academia porque a academia estava fechada. E o outro continuou. Ah, mas eu ganhei peso porque eu fiquei em casa de home office com... Gente... Eu fiz home office. É um negócio, porque você tem seu armário lá, sua despensa disponível para você 24 horas, Sim. entendeu? Então você vai, pega uma coisa. Então. Você fica procurando algo para te satisfazer, né? Entendeu? Então aí você começou a falar assim, putz, mas eu ganhei 5 quilos e o outro continuou. Entendeu? Mantendo o peso. E aí eu acho que essa questão é muito tóxica. Principalmente a questão da comparação. Então, olha a vida do Rodrigo. Óbvio, o Rodrigo não vai postar lá, olha, chutei o cantinho da cadeira e machuquei meu dedinho. Não vai, entendeu? Sim. Vai postar que tá bem com a família, que foi jantar fora, entendeu? Sim. Não vai postar as coisas ruins. Só que aí a gente começa a acreditar que a vida do Rodrigo é perfeita, é só aquilo. E não é, tem os perrengues, só que a gente não vai mostrar. Mas, porém, a gente começa a criar essa imagem de que tudo é perfeito. São os super-homens e as super-mulheres. Entendeu? Então, você não tem fragilidade. E aí, conforme isso foi acontecendo, algumas pessoas não foram aguentando e aí foram começando a abrir o leque. Do tipo assim, olha, tem ansiedade não frescura, essas questões de problemas psicológicos que tinham que ser falados. E aí, eu acho que também com essa questão das lives também, que vieram com relação à pandemia, que foi live de tudo quanto é coisa, live de cantor, live de ensino, então live de um monte de coisa com pessoas falando de um monte de tipos de assunto. E um perigo, né? Porque pessoas... Eu acho que teve muita gente falando coisas que não sabia, não era profundo, né? Porque, principalmente, a igreja brasileira, ela graças a Deus, ela tá quase sanando, né? Quase sanando, tá no processo para sanar isso. Mas ela é uma igreja que sabe muito de tudo, mas é muito pouco o que ela sabe. Então ela sabe sobre escatologia, ela sabe sobre discipulado, ela sabe sobre dons espirituais, ela sabe sobre os ministérios de Cristo, ela sabe sobre tudo. Se você perguntar, ela sabe. Mas se você quer ser profundo, aí já não vai, né? Então, realmente, realmente, esse período a gente viu live de muitos assuntos, só que muito raso, e às vezes coisas assim absurdas. Você falava, cara, como assim? Na sua igreja, como assim vocês fazem isso? Mas a Bíblia condena esse tipo de prática, né? Então, é algo bem perigoso. Foi um período bem perigoso mesmo. E aí é aquilo, né? A gente tem que saber, eu acho que a grande questão da mídia social, da internet, qualquer coisa na nossa vida, é você saber aquilo que edifica ou não. E eu acho que mais a questão do saber aquilo que faz sentido pra mim, em tudo. Porque, às vezes, o que vai fazer sentido pro Rodrigo não vai fazer sentido pra mim. Então, não é porque o Rodrigo tá fazendo... todo mundo migrou pro TikTok. Eu vou fazer o quê lá, gente? Eu não tenho tempo pra ficar olhando um vídeo... Entendeu? Não faz sentido pra mim. Eu não sei nem o que faz no TikTok, gente. Não faz sentido pra mim, mas tem gente que faz. Então, quer dizer, as pessoas precisam saber aquilo que edifica de verdade. Sim. E saber o que conteúdo... Nossa, o que eu já fiz de limpa no meu Instagram, principalmente nessa época de live, porque você via um monte de coisa subindo e a live era a única coisa que tinha notificação, né? Tipo assim, tirando a mensagem, qualquer post de outra pessoa, você não ia ver. A live tinha notificação, então você não aguentava. Sim. Fulano de tal tá ao vivo, fulano de tal tá ao vivo. E aí eu acho que veio essa questão dessa limpa e também de saber que tipo de conteúdo você tem consumido. Porque é isso, o que os seus olhos estão vendo, você vai absorver de alguma forma. É a janela da alma. Então, você precisa aprender a filtrar como tudo na sua vida. As suas amizades,
filtrar qualquer coisa, tanto no presencial quanto no digital. Tem eu não sei se é aplicativo, Neto, que a gente conseguia... Você me mostrou uma vez que a gente via quanto tempo você passava em cada aplicativo. É um aplicativo isso ou é do próprio celular? No Instagram fala, inclusive. É nativo do celular. É nativo do celular. Isso, o Android tem, o iPhone tem também. E aí eu lembro que o Neto me mostrou uma vez, e comigo, no meu celular. Eu não sou de postar muito. Agora eu falei pro Neto, né? Eu falei, não, agora eu quero começar a postar algumas coisas, né? No meu Instagram e tudo mais. Mas eu não sou muito de postar. Mas mesmo assim, o que eu consumia tava tipo assim, uma curva de 60% Instagram. Aí 30% Bíblia. 10% Facebook, 10%, 5% não sei o que, né? Só que assim, 65, 60% de Instagram. Então eu parava e eu ficava ali na frente e você vai passando, e vai passando, e vai passando. E é tanta coisa. E eu comecei a perceber que eu tava me perdendo muito, porque era justamente isso. Eu tava comendo muita coisa que não me edificava em nada. E aí o que eu precisava realmente investir tempo, eu não fazia, não investia, né? Eu percebo que quando a gente trata um assunto que é muito pertinente na nossa nação, né, a nação brasileira, que é a questão da identidade, eu acho que as mídias sociais, as redes sociais, né, elas fizeram com que as pessoas se esquecessem da importância da identidade. Porque a Marinara, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus e ela tem algo que é somente ela que pode cumprir, que é um propósito que Deus escreveu a respeito dela. E ela não vai poder cumprir, ninguém mais vai poder cumprir. Pode até fazer, mas não vai ser tão excelente quanto se a Marinara fizesse. Só que a Marinara tá querendo ser igual como que é o nome da menina que você fez social media lá pra ela? Marcela Thaís. Então, a Marinara andou com a Marcela Thaís, viu o mundo que ela vivia, o que ela postava e falou, eu quero ser igual a ela. E aí, você tá tão focada na identidade de outra pessoa que você não tá vivendo a sua. E isso é tão doido que quando aconteceu o Snapchat, e aí o Instagram absorve a questão dos filtros, né? E a gente começa com os stories, eram os filtros normais. Depois vem aqueles filtros que modificam o rosto, né? Uhum. E aí começa a ter um surto de mulheres indo para as clínicas de estética porque elas querem ter o rosto igual o filtro deixa. E aí começa Caramba, a ter aquele... Sério? Sério, você nunca viu isso? Eu não... Menino, elas Nossa, vão com as... gente, mas Elas tiram as probleminha, né? fotos, elas tiram as fotos do jeito que o filtro deixa e vai lá na clínica de estética e fala, olha, eu quero... Faz isso, entendeu? Umas coisas loucas. Aí termina, fica parecendo aí, aquela momô. Entendeu? Exatamente. Então, mano, você vê assim, tipo, você fala assim, meu, igual aquelas cantoras de sertanejo que era amiga da Marília Mendonça. Uhum. Meu, você viu o que a menina fez na cara? Não é mais ela, é outra coisa. Não dá pra saber realmente, o que parece é. que é outra pessoa. É outra pessoa. E aí você fica assim, meu, mas por que você... Sabe, eu acho que assim, eu não sou contra. Eu acho que quem se sente incomodado, amém. Cada um com as suas consciências lá, o Espírito Santo lide você. Só que eu acho que é muito perigoso isso, o sentido de, por exemplo, todo mundo com a cara das Kardashian, entendeu? Então você fala assim, meu, Deus fez você errado, tipo, Sim. entendeu? Porque só uma que deu certo, o resto Deus estava com preguiça, entendeu? Então não faz sentido. Eu acho que, assim, quando uma pessoa faz algum procedimento que você vê que continua... são coisas bem sutis. Eu não acho extravagante, né? Mas agora, quando eu tenho umas pessoas que têm esses surtos de, tipo, por exemplo, pegou o filtro do Instagram e quer igual, né? Eu, pelo menos, não consigo nem usar filtro que muda a minha cara. Porque, gente, tem filtro que não pega nem o nariz, assim. Ele fica torto, Nem aquele assim. do mãe... Entendeu? Tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Não, mas é bem complicado isso, né? Essa questão, você trazer para o teu físico essa alteração é um conflito de identidade muito perigoso, né? Porque não tem volta.
E você não se Acontece. satisfaz, porque você não consegue lidar consigo mesmo. Então, você tá olhando pro outro, você tá projetando aquilo. Você tá projetando aquela vida perfeita que não existe, que é só uma imagem. Sim. Que muitas vezes os caras, que a gente nunca vai copiar alguém anônimo, né? A gente não quer se inspirar num fulaninho que tem 500 seguidores. Uhum. Então, a gente tá se inspirando em quem? Nos caras que eles são pagos pra mostrar aquela Sim. imagem. E é um lance que a gente considera como idolatria. É. Porque você coloca aquela pessoa como alvo da tua adoração, ou seja, do teu tempo, da tua vida, do teu físico, né? E se nós investíssemos mais em tempo com Deus, querendo e almejando nos parecermos com Jesus, a gente não teria problema com isso, porque nós olharíamos para esse tipo de pessoa e ao invés de falar, eu preciso ser igual a essa pessoa, a mentalidade seria, eu preciso produzir algo para que essa pessoa seja ela, de verdade. Né? Para que ela apresente para o mundo quem ela é de verdade, porque quem ela é Só um pode produto. mudar a vida de pessoas. E as pessoas têm sido só um produto, né? Sim. Dentro dali. Então, elas só estão querendo vender. Então, o que é essência mesmo das pessoas? A gente perde isso, né? Muitas vezes, sei lá, a gente às vezes vê as pessoas super bem no History e encontra ela pessoalmente e vê ela cabisbaixa e fala assim, mas uai, você não acabou de gravar um negócio mó feliz? Sim. E aí você fala, ué. É um conflito, né? Então, é o que a gente aparenta nem sempre... Aparenta nas redes sociais, nem sempre é o que a gente tá sendo de verdade. E eu acho que... Mas também vem uma onda de uma galera que é de verdade mesmo e tem mostrado isso. E falar assim, até mesmo... Não só o nicho secular, o nicho cristão também. Eu acho que muita coisa precisa... ser desmascarada, né? Eu gosto da música do Arraiz, que diz que só a cruz esconderá quem você não é. Ó. E aí, mano, a gente... Só um relacionamento com Jesus, assim, pra falar assim, mano, tira essas máscaras. Porque meio que tem máscara que a gente coloca na nossa cara, mas tem máscara que é meio que a sociedade que impõe. Tipo assim, ó, você tá errado. Muitas pessoas talvez estejam nesse meio, sendo que não foram chamadas para ser por engano, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, no Éden, no próprio Éden, quando a serpente, né, quando Satanás vai falar com Eva, a proposta dele é, se você comer, você vai ser parecida com Deus, vai entender do bem e do mal. Mas ela já era, né? Porque Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, Adão e Eva, eles já eram imagem e semelhança de Deus. Eles não precisavam comer nada para se parecerem com Deus, para serem igual a Deus, porque eles já eram. E essa é a estratégia de Satanás até hoje, né? É dar pra gente uma solução mágica. Porque quando fala imagem e semelhança, né? A imagem era a forma que Deus já tinha feito. E a semelhança era o relacionamento. Então, conforme eu me relaciono mais com as pessoas, se eu ficar aqui falando com você todos os dias, daqui a pouco eu vou estar falando igual o Rodrigo. Exatamente. Então, a semelhança ia vir desse processo de intimidade. E aí, a cobra, quando vem com fruta, ela tá falando assim, ó, pronto, essa aqui é a solução mágica. O pó de piripipim, que é isso. Vai Pronto, resolver. você já tá... Pra que você vai ficar se relacionando com Deus, minha filha? Você pode só comer isso e ficar igual. Sim. E é isso que ele faz até hoje. Então, não... Distorce a verdade. E tô essa distração aqui. Porque isso aqui é palpável. Né? Então, você tem isso aqui. Agora, um relacionamento com Deus, nem sempre, né? É um intangível. Por mais que a gente saiba que é real, mais real do que tudo que existe na face da Terra, mas a gente, às vezes, prefere o que é terreno, né? Porque o que é terreno é assim. Tá aqui, tá na nossa mão. E aí, a gente não quer construir eternidade, porque a eternidade é meio que intangível ainda pra gente. Sim. E de fato, é uma realidade muito poderosa. Mas conta pra gente, diante de tudo isso, qual que é o trabalho que você tem feito, tem desenvolvido aqui na casa, aqui na Missão Crer, né? Diante de todas essas questões de identidade, falta de caráter, pouco posicionamento, pouco investimento no reino, né? Como que você tem feito o trabalho aqui com todo o criativo, né? Que é a equipe que tem, né? Aqui na igreja, o Criativo MCRE. Como que tem sido esse trabalho? E o que vocês têm visado, assim, quando vocês postam uma imagem, quando vocês preparam uma foto de um culto ou uma enquete, o que vocês têm visado? É interferir
realidade distorcida e tentar trazer um pouco daquilo que realmente era para ser? Como que é esse trabalho? Eu lembro que quando a gente pegou o Instagram, quando eu peguei o Instagram, eu falei assim, faltam pessoas, a gente tinha muito imagem, o Neto é muito bom em imagem, e isso a gente precisa, né, dessa criação da arte, mas para mim, faltava pessoas. E o que é se faltar pessoas? É você entender qual que é o vínculo da casa. Como que é a estrutura da casa. Porque a estrutura da casa não é os alicerces, são as pessoas. Sim. E eu queria que as pessoas olhassem para aquele Instagram e falassem assim, tem pessoas reais ali. Não são só imagens entendeu? Eu bonitinhas preciso dos clicar lá. Eu sempre falava assim, marca as pessoas. Porque você vai marcar lá, você vai abrir o Instagram da fulana, da ciclana, do Deltrano, e você vai ver como que é a vida dessa pessoa. Então, olha a responsabilidade que a igreja, que não é só a placa, a comunidade, mas que são as pessoas que a gente tem que comunicar o reino. Porque dentro do nosso perfil pessoal, é o que vai contar no final das contas. É o discipulado, né? Exatamente. Então, puxa, eu tô vendo às vezes uma pessoa lá adorando dentro da igreja, e aí quando eu vou ver no story dela, ela tá aparecendo, sei lá, falando umas coisas nada a ver. E aí você fala assim, que incoerência é essa? Mas quando eu comecei a falar assim, putz, precisa de gente no Instagram, era pra trazer essa proximidade. Você começou só com o Instagram? Foi. E aí a gente foi seguindo isso, e aí a gente foi arrumando a questão do fluxo, como que seria a questão das publicações e tudo mais, o conteúdo que a gente ia trazer. Então, não queria só que a gente divulgasse evento da casa, mas que a gente começasse a criar conteúdo para começar a ser relevante para as pessoas. E eu lembro que eu comecei já procurando galera que era daqui, da região. Porque quem está aqui é quem pode vir para cá, que é um potencial de pessoas para a gente trazer para perto. Então, era esse sentido. Então, eu pensava assim, putz, eu preciso que esse Instagram comunique a galera que já é da comunidade para saber dos eventos, para poder divulgar os eventos. Comunidade, você diz aqui da igreja mesmo. Aqui da igreja. E para saber das coisas que acontecem melhor na casa, ter esse vínculo maior com a nossa igreja, com a igreja local, e ao mesmo tempo as pessoas que viriam a conhecer de outros lugares, que elas pudessem ter um conteúdo relevante, que elas pudessem falar, putz, legal. Então, teve uma época que até eu falei assim, a gente tem que parar de criar só conteúdo bíblico. Por quê? Porque vão ter pessoas que vão vir que não vão ter interesse nisso. Então, o que eu posso falar? Não que vou tirar o conteúdo cristão, mas eu vou começar a falar de outros assuntos que são pertinentes, e no final das contas eu vou fazer, olha, tem uma resposta para isso, tem uma solução para isso, que é Jesus. Então, começa a ser um conteúdo evangelístico, né? Então, você vai puxando aos poucos. Começa a pegar não só aquele que é crente, né, que já conhece a Bíblia, que vai ter um conhecimento a mais, mas aqueles também que estão ali, que por um acaso pode cair por algum motivo ali naquele perfil, e aí, a partir disso, conhecer a comunidade, mas principalmente conhecer Jesus. E aí, hoje em dia, a responsabilidade já das mídias sociais passa com a Paola, e é muito da hora porque o feeling dela é espiritual, é outra coisa. Então, a gente já começa a tirar a questão só do arrumar o fluxo, as questões, mas de saber para onde que o Espírito Santo tá direcionando. A gente teve um exercício de olhar para o que Deus tem falado com os líderes da casa. E a gente começa a ver Deus mostrando para um caminho só. Por mais que um esteja falando uma coisa que parece ser desconectada da outra, é o mesmo lugar. E a nossa responsabilidade como Ministério de Comunicação é comunicar exatamente para onde que Deus tem mostrado a gente. Para onde Deus tem falado para cada liderança da casa, tá indo. Entendi. Então, a gente começa a querer comunicar isso, e aí como que a gente vai transformar isso em conteúdo? Deus está direcionando a gente para esse lugar, tem esses temas, então a gente pode abordar isso de várias formas, com a pegada cristã, bíblica, e pegar outros assuntos e trazer uma questão mais evangelística, que é se comunicar com quem não está dentro da igreja, entendeu? Ou aquele que está afastado, ou aquele que nem sabe, nem sabe quem é Jesus.
Então, a gente precisa trabalhar meio que essas duas coisas, né? É igual dentro da comunicação aqui da igreja. A gente sabe que a gente tem a comunicação interna, que é a comunicação da casa. Sim. Então, aqui a gente está falando com os membros e tem essa comunicação externa que pega a parte das mídias sociais. Então, a gente vai falar com pessoas... eu lembro que tinha pessoas de igrejas, assim, igreja por amor, igrejas top que elogiavam o nosso conteúdo. Uau. E aí a gente ficava tipo assim, mas sua igreja é o motivo da nossa inspiração. Né? E a gente também acabava seguindo outras igrejas que não que eram menores, mas que ainda estavam numa crescente de conteúdo, já começando a se inspirar no nosso. Então, a gente falava assim, cara, legal porque a gente... Tá sendo referente, tá funcionando. Tá funcionando e a gente começa a apontar um caminho, né? Eu gosto de falar assim, é muito bom ser vanguarda, né? Porque você... É muito bom porque você vai para um caminho que tá, tipo assim, as pessoas vão falar, uau, pra onde você tá indo? Desbravando. Porém, você tem que calcar toda a terra, você tem que abrir caminho, literalmente, da onde que ninguém foi. E eu acho que isso também começa a gente ser trabalhado. Qual que é a identidade da Missão Crer? Porque, às vezes, a gente está olhando muito para os outros ministérios e falando assim, putz, a galera faz isso, vamos fazer. Não, mas espera, o que é a missão? Sim. Então, foi nesse momento que a gente começou a olhar, mano, mas Deus tem falado isso pro Rodrigo no Ruiz, mas Deus tem falado isso pro Washington e pra Noemi na intercessão, mas Deus tem falado isso pra Lucy na questão das mulheres. Mas se você for fazer um funil, tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Então, sim, a gente precisa focar nesse lugar, que é exatamente para lá que a comunidade inteira tá indo. Uau. Legal. E é algo interessante isso que você tá falando, porque você começa a dar cara, né, pra toda a comunidade em si, porque a gente tem um costume da igreja domingueira, né? Então, domingo é o quê? É o dia da correria, tem o louvor, tem uma palavra e terminou a palavra, é a bênção, tá tarde, cada um pra sua casa. E aí você não constrói, né, um relacionamento e muito menos uma cultura facilmente. Então, quando você tem essas mídias rodando e entrando todos os dias através do WhatsApp, através do Instagram, né? Na mente das pessoas, elas começam a falar, poxa, essa aqui é a minha casa, isso aqui é o que nós estamos construindo, isso aqui é o que nós estamos trabalhando. E aí a galera começa a ter uma visão bem direcional, né? E assim como eu conheci aqui por conta do Instagram, eu sei que existem outras pessoas que também vão ir por esse mesmo lugar. Então, conheceu a igreja pelo Instagram, putz, eu quero estar lá e eu posso fazer parte dessa comunidade um dia. Então, a gente entende que não é só uma ferramenta que está ali para fazer um serviço mediano ou... né, nível raso eu só tô postando por obrigação. Eu lembro que quando a gente estava conversando de fazer uma agenda semanal, de falar assim, o que tá acontecendo na igreja, foi um momento que eu comecei a perceber que a comunidade estava crescendo muito, porque, tipo, a gente tinha trabalho todo dia na igreja. Eu falei assim, gente, que boom foi esse? Porque até então, sabe, tinha o culto de domingo, o discipulado, o ensaio... E do nada todo mundo do nada já tava o quê? Tinha sala de oração, tinha o Amor Alimenta. E isso é muito gratificante. Eu acho para a gente que é da comunicação, é muito gratificante observar isso mais de perto. Né? Porque o nosso trabalho dentro da comunicação da igreja é realmente servir todos os ministérios da casa. Então, a gente contempla... tão bem, eu acho, do que quem mesmo está dentro desses ministérios. Sim. Porque, geralmente, quando a gente está dentro, a gente não tá vendo. Geralmente, quem está dentro, a gente está vendo os B.O., né? A gente está vendo, precisa alinhar isso. Mas quando as pessoas estão de fora, as pessoas começam a falar assim, cara, que da hora. Que da hora o que tem acontecido. E eu acho que esse é um grande dos privilégios da gente contemplar isso e também os outros frutos. Porque quando a gente recebe um feedback, por exemplo, a gente começou a trabalhar com o WhatsApp faz alguns meses. E aí eu lembro que essa questão da pandemia fez as inscrições e a gente começou a captar muito mais fácil a questão dos visitantes e tudo mais e ter um meio de contato com essas pessoas. E aí a gente faz, um tempo ou outro, a questão de mandar a mensagem para essas pessoas, saber como elas estão e tudo mais. E a gente começa a receber, fui muito bem tratado, eu pretendo voltar mais vezes. Nossa, que bom que vocês mandaram uma mensagem, né? Porque às vezes a pessoa entra e sai e
Tipo, quem que é? E quando a pessoa vê que, putz, a pessoa tirou um tempo pra ir lá e mandar mensagem, né? Pra saber como é que eu tô. E a gente começa a criar vínculo com a galera. E a gente começou a ver também essa questão crescer, né? A questão de visitantes em plena pandemia. Sim, Então, sim. tipo assim, como Uma assim? galera de massa, você não sabia quem era e você ficava olhando. Gente, de onde que vem essas pessoas, sabe? Tinha gente que começou a seguir o Instagram perguntando de inscrição que a gente nunca viu. E quando eu ia clicar lá no perfil, não seguia ninguém, sabe? Da comunidade. Caraca. Tinha ninguém. Era muito orgânico. Era, sei lá, entendeu? Não sei de onde que vinha a pessoa perguntando de inscrição. Então, às vezes a gente subestima muito essa questão das plataformas e como que a gente trabalha isso. A gente precisa entender que sim, tem uma questão de superficialidade dentro que a gente conversou. Mas quando a gente sabe usar isso, a gente vai estar prestando serviço. Sim. Porque é isso que a igreja tem que fazer aqui. A gente tem que prestar um serviço. E como a gente vai trazer essas pessoas? Quem está aqui da igreja? Qual o serviço que a gente vai prestar? Né? A gente vai trazer essas pessoas mais para perto, a gente vai falar, putz, tem isso aqui, que você pode participar, que você pode se aprofundar. Né? Às vezes você está vindo só no culto de domingo, mas tem um discipulado que você vai ter. Eu acho que o mais legal do discipulado aqui é você poder ter a chance de perguntar as coisas para o pastor. Sim. Porque no culto de domingo você não vai poder fazer Exatamente. isso. Então você fala, tipo, você tem uma dúvida mais idiota, você chega pro pastor e pergunta. E é outro tipo, é um estudo. Então, quer dizer, você quer se aprofundar? Ó, tem isso aqui. Ah, mas é que nem a sala de oração também. Você É tem outra ferramentas. proposta totalmente diferente do culto e do discipulado. Eu, pelo menos, eu frito na sala de oração. Tipo, não sei pra onde que eu vou pra Nárnia, entendeu? E aí, tipo assim, você fala assim, putz, mas isso não é que não acontece, mas é diferente dentro do culto. E você vai vendo essas coisas que vão acontecendo e você vai começando a se implantar dentro da família, né? Então, você não é mais aquela pessoa que vem no culto de domingo. Então, você começa a fazer vínculos com as pessoas. Então, se você está no discipulado, já não é um culto que vai estar cheio de igreja. Você tem um grupinho pequenininho. E aí, onde você vai ver que aquela sua pergunta idiota, que você achou que era idiota, na verdade, era a pergunta que todo mundo queria fazer. Só que você não sabia. Esse lance é uma coisa interessante, porque quando você está trabalhando e construindo isso, você começa a construir uma estrutura e quem vem depois de você não vai precisar passar por tudo que você já construiu. O teu teto agora se torna o piso para essa pessoa construir níveis muito maiores, mais altos, né? Então esse trabalho é muito legal. Agora, Mari, o que mais você falou do Instagram, né? Que é uma das coisas que você trabalha aqui na igreja, Facebook. Quais são as outras ferramentas que você utiliza para abençoar a vida das pessoas e trabalha também? Pessoalmente? Dentro do criativo. E a gente tem todo o trabalho de comunicação. Tudo que comunica dentro da igreja, a gente tá, né? Então, a gente tem a questão do WhatsApp, que acaba sendo um meio de comunicação mais para os membros, mas que também a gente tem aproveitado a questão da pandemia, com a questão dos visitantes. Então, a gente acabou tendo esse vínculo de contato com as pessoas, né? A gente teve a reunião que até então o secretariado, né, que é a comunicação interna da casa, tinha algumas... Eles estavam trabalhando do jeito que aprenderam a trabalhar. Eu falei assim, olha aqui, gente, tecnologia. Tecnologia aqui. E a gente foi adicionando, né, por exemplo, a Sara. E hoje a Sara não só trabalha na questão do... Ela começou com a mídia e depois ela tá no secretariado para ajudar a Cris. E aí agora ela tá dentro do trabalho já de organização do criativo. Legal. E aí eu falei assim, olha, vamos começar a etiquetar a galera aqui, vamos começar a fazer lista de transmissão para ficar mais fácil a comunicação dentro da igreja. A gente né, foi pensar na recepção da galera, porque a gente sabia que tinha a necessidade de ter alguém que viesse a abraçar as pessoas que vinham, não só quem é daqui, né, da igreja local, mas também os visitantes, principalmente os visitantes, né, para criar essa conexão com essas pessoas. A galera do Welcome, né? Exatamente.
E aí a gente foi começando. Aí foi uma galera que veio com essa intenção. Depois, na pandemia, virou um dos braços principais que segurou os maiores perrengues com relação à inscrição, porque todo mundo queria participar dos cultos. E então meio que ficava sendo as pessoas ruins que não deixavam, né? Então acabou vindo a bronca tudo. E aí depois eu fui percebendo quando as coisas estavam crescendo, eu falei assim, não dá pra administrar, porque às vezes eu tava na live, que é o que a gente começou a fazer, né? Porque Sim. com a relação da pandemia, a gente acabou tendo que dar esse boom. E olha que engraçado também. O pastor George tinha vindo falar comigo sobre um curso que uma galera tava dando pra galera de igreja mesmo, sobre mídias, antes da pandemia. E eles falavam dessa questão das lives e tudo mais. Mas isso é uma realidade distante. Depois veio essa questão toda da pandemia e a gente teve que... Eu lembro que a gente passava, tipo, dias da semana aqui fazendo teste, até chegar aonde hoje a gente tem alguns perrengues, porque é a emoção. Faz parte. É a emoção, entendeu? Tá tudo funcionando. Nos 5 segundos antes de começar para tudo, entendeu? Tá tudo funcionando normal, fluindo normal. 5 minutos, mas é pra ter emoção. Mas até a gente chegar nessa questão de já fiz, a gente teve que penar bastante. E aí eu lembro que às vezes eu tava na live e aí tava acontecendo alguma coisa com as meninas lá, na recepção, tava acontecendo não sei o quê. Tinha que correr. E aí eu falava assim, gente, eu não consigo prestar, eu sou mulher, mas eu não consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Porque a live consome muito a sua atenção. Tem que né? ficar lá parado. Entendeu? Tem que olhar o som, tem que olhar a imagem, tem que monitorar. Então, parece simples, depois que a gente pega a manha, mas principalmente nesse começo, eu falei assim, eu preciso começar a levantar líderes para cada setor. E eu lembro que a gente tem que ter uma manha no negócio. Eu não falei assim, vocês vão ser líderes. Não, vocês vão ser responsáveis, fica com isso aqui, fui dando aos poucos até lá assim, toma a responsabilidade disso. Hoje alguém vai falar, não sei o que de foto, vai falar que eu não bebo. São vários departamentos agora que têm seus líderes. Vários departamentos têm seus líderes. E aí, agora, o que a gente quer? Eu preciso de um amigo ali pra ficar do seu lado. Porque a gente precisa estar preparado, né? A gente tem que preparar os campos pra chuva. Então, não é preparar os campos depois que tá chovendo. Exatamente. Então, a gente tem que preparar os campos pra quando tiver a chuva. E aí, a gente foi começando a olhar assim. E aí, então, dentro do criativo, tem essa questão da comunicação interna. Então, vai trabalhar com a gestão dos membros, dos eventos dentro da igreja. A gente tem a questão da recepção, que é o welcome. A gente tem as fotos, né? Então, a galera que faz as fotos e também os vídeos durante o culto. Legal. E Faz os stories. Exatamente. Isso também é muito da hora, porque eu joguei, assim, para as pessoas. Acho que na época teve um tempo que eu fazia. E aí, chegava um momento que não dava, né? Vai fazer live e resolver pepino na entrada. Não tem, ainda dá fazer isso. E aí eu fui jogando pras pessoas. E, mano, as pessoas foram fazendo muito melhor do que eu, né, gente? Eu falava assim, que bom, Deus. Isso é uma coisa muito legal, né? Você não só pegar pra você porque você vê a necessidade. Porque você acaba roubando o lugar de outra pessoa. Tem que deixar as pessoas... Eu acredito assim, tem muita galera muito boa, às vezes, esquentando o banco. Só que porque, sei lá, ela não descobriu, ou então não teve uma oportunidade de se desenvolver. A gente precisa pegar essas pessoas e falar, filho, vem aqui, entendeu? Só dá uma experimentada aqui. Se você não gostar, prova. tá tudo bem. Fica a dica aí pra você que tá assistindo, né? Se você ainda não tá exercendo nada na sua igreja, ou se você é aqui da Missão que não tá exercendo nada, fica a dica aí, ó. Criativo tem espaço pra você desenvolver. E seja qual for a sua. Se você é introvertido, tudo bem. Você pode ficar ali no QG ali, no buraco. No buraco, fazendo as lives. Entendeu? Você sabe mexer no computador? Sabe? Tá tudo certo. Você não precisa falar com ninguém, você fica ali. Ou vem montar aqui o podcast aqui, já aqui, ó, tem pra tudo. Tem serviço pra tudo. Agora, se você é comunicativo, quer ficar lá na entrada, ficar falando igual eu, uma matraca, também tá tudo certo. Tá fácil, dá pra... Entendeu? Então, gente, tem lugar pra todo mundo, entendeu? E aí a galera começou a fazer. Eu falei assim, mano, que da hora. E aí, deixa eu ver, tem a questão da projeção também, que também veio pro criativo depois de um tempo. E aí a galera, falei assim, vamos sair, porque era meio com comodismo, né? Eu chego lá, tal, putz, né?
E aí teve o tempo da Ana, que ela falou que ia tirar umas férias temporárias e acabou tirando as férias. E aí veio a Raíssa. Que tá cuidando e agora. tem cuidado e tipo assim, mano, eu falo assim, ué, a bichinha é assim, né? Casca Ela grossa. E ela é analítica, e isso é muito bom, porque não, a gente precisa manter um padrão, a gente precisa organizar isso, precisa alinhar isso. Dá pra pôr uma letra de um Não jeito, dá a pra outra pôr- com outra fonte. Aí a gente, teve um dia que eu cheguei no meio do culto, ela falou, você achei que você ia orar por mim? Eu falei assim, não, Ra, a gente precisa ver, porque enquanto a dança estiver ali em cima, ela falou, menino, tá pensando nisso, a mesma coisa. Aí, gente, aí temos o problema, que a gente não consegue mais nem cultuar. A gente já tá aqui olhando assim, Resolvendo um monte de coisa. mas é muito da hora, né? Então, quando você tem uma pessoa que vai olhar só pra isso, é muito mais fácil, porque quando você está, né, nesse topo da hierarquia, às vezes você não consegue dar atenção maior para aquilo que precisa de uma atenção de quem vai estar mais próximo. E aí, né? tendo os braços, Tendo isso a facilita. galera que já tá ali, que tá se relacionando muito mais com as pessoas, que nem a gente que é da live com a projeção, a gente trabalha perto. Então, a gente tem... Mas que eu não sei como é que às vezes tá funcionando a recepção, porque não tá na Tá bem nossa distante. vista. Então, tem projeção, tem mais... Eu acho que aí entrou também a galera do vídeo, né, que é aqui, que a gente trabalha com a parte do conteúdo de vídeo. E eu acho que é isso, live, né? Que aí tá o Netinho de responsável. Também foi legal que a gente começou, tipo, tava eu, Neto, aí daqui a pouco a gente foi treinando a Paola, e aí chegou o Luca também, pra gente... Pra dar um apoio, né? Pra gente conseguir, né? Porque eu acho que é importante a gente servir, é muito da hora a gente servir, mas a gente também precisa do dia que a gente vai ser ministrado. Então, quanto mais gente a gente tem trabalhando ali, melhor fica, não fica pesado pra ninguém. E eu acho que aí, conforme foi crescendo, a gente foi vendo que tinha que segmentar. Por exemplo, a questão de mídia, que é com a Paola, que a gente cuida, gere todas as redes sociais da igreja. Sim. E vai criando esse conteúdo, vai disseminando por todas essas plataformas. Eu acredito muito que daqui um dia a gente vai ter que segmentar isso aqui também. Né? Tipo assim, ó, fulano de tal vai ter que ficar só de olho no Facebook, fulano de tal vai ter que ficar Vai criar só pra isso. Porque vai chegando uma hora que as coisas vão crescendo e a gente vai ter que fazendo essa separação, mas não porque vai separar, vai cada um seguir para um lado. Não, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Só que vão ter pessoas que vão precisar dar mais atenção né? para aquilo. E foi assim que a gente foi crescendo e dentro dessa estrutura, né? Então, de entender que eu não posso abraçar tudo. E eu acho que o maior prazer de um líder é saber que existem pessoas que já estão fazendo tudo funcionar sem você estar lá. Então, tinha dias que eu falava assim, se eu não for pra igreja, o que vai ser? E aí eu lembro que, tipo assim, eu só não vinha quando eu tava doente, então não podia vir mesmo. E aí eu via as coisas funcionando e Deus falava, viu, sua boba? Não depende mais só de você. Não depende só de você. O pessoal mandou algumas perguntas, eles mandaram lá na nossa caixinha no Instagram. Né? Eu queria dar uma olhadinha. Eu não vou ler todas, tá? Porque a galera mandou muita coisa. Então eu vou ler só algumas. Gente. Que bom. Obrigada. A gente fica muito feliz. Vocês podem responder todas as caixinhas de pergunta desse jeito, tá? Vamos lá. Só... O que você souber, né? Você vai falando. O que você não souber, depois a gente pode divulgar no próprio Stories ou criar um conteúdo lá no Insta, né? O Vitor perguntou o seguinte: como obter engajamento e como valorizar o conteúdo através da bio e legendas? Acho que a questão da bio e da legenda a bio, eu acho que você tem que ser muito intencional. Então, é a sua apresentação, né? É igual quando a gente começa a introdução de um texto, de uma dissertação, né? Então, você já dá um start para o que vai ser aquele assunto. Então, acho que você tem que ser muito objetivo. As legendas, né, que são as descrições, eu acho que a questão de você usar uma CTA, que é uma Call to Action, que você vai fazer a pessoa ter atenção com você, que você vai criar uma conexão com ela, né? Então, você tem uma imagem e aí você tem aquele texto ali para você criar uma conexão ainda mais profunda. Então, você vai usar a imagem, que é a arte, e também o texto,
que você vai criar essa conexão com as pessoas. E aí, a outra questão é engajamento, O né? engajamento. O conteúdo. Ele fala sobre o engajamento, como obter engajamento e como valorizar o conteúdo através da bio. Então, e aí o engajamento ele vai vindo disso. Então, a gente quer aquela coisa do jardim, né? A gente quer o fruto, que é mais rápido. Mais fácil. Mais fácil. Só que ele não acontece assim. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que estourou, mas na verdade ela tá há muito tempo ali criando conteúdo. E ninguém tava que vendo. ninguém tava vendo. Eu gosto muito de uma psicóloga que ela é filha do Augusto Cury, que é a Carol Cury. E aí, você vê o Instagram dela e a notoriedade dela. E aí ela fala assim, mas eu comecei falando aqui dos meus BO. Tipo assim, pra 3 seguidores. Sim. Tipo assim, sabe? Só as É o pessoas lance que de eram continue conhecido, fazendo continua mesmo que não fazendo, tenha tantos entendeu? seguidores. Então, assim, às vezes a gente quer, por mim estaria nos 15 mil seguidores da Missão Crer, entendeu? Mas a gente sabe que é uma construção. Então, por exemplo, eu tenho um cliente no restaurante que ele fala assim, gente, eu amo muito, que ele fala assim, eu falo assim, a gente ainda não conseguiu chegar naquele lugar que a gente queria. Ele falou assim, não, a hora que o negócio for acontecer, ninguém segura. Então, a gente só precisa continuar. Exatamente. E aí você fala assim, putz, a pessoa tem essa visão, e é essa visão que a gente precisa ter. Então, a gente precisa manter constância. Então, o engajamento, ele vai vir por questão de constância. E a constância não é questão de você só postar todos os dias. É a questão de você postar conteúdos relevantes o máximo de dias que você conseguir. Sim. Então, seja relevante ao ponto de, putz, eu preciso... Se o Rodrigo não postou nada, eu vou lá no Instagram dele e vou falar assim, putz, E que seja relevante pra que seja, né? Entendeu? E é isso, às vezes a gente não vai ser chamado pra falar com 500 mil pessoas. Mas se a gente conseguir falar com 3 e falar aquilo que realmente vai mudar a vida daquela pessoa, o que é mais importante? Um monte de likes ou você realmente saber que aquilo que você fez, aquilo que você faz, aquilo que você é, realmente tem sido relevante para a pessoa. Eu ouvi um podcast com Douglas, né, do Jesuscope, e ele falou assim, às vezes a pessoa, ela abriu um podcast e ela tem 10 curtidas, né, e ela fala, poxa, vou parar. E ele fala assim, não para, porque talvez você esteja falando coisas muito similares do que nós com trocentos seguidores falamos, mas nós não alcançamos aquelas 10 pessoas que você alcançou. Né, o que você falou e a forma como Deus fez através de você, só você poderia ter feito, que é o lance do propósito, né? Então isso é muito interessante, essa questão de permanecer e ser perseverante ali. O Deco, ele mandou a seguinte pergunta: o que é necessário para gerar um conteúdo de autoridade na igreja? Eu acho que é o seguinte, é isso que eu falo sempre na dança. Eu gosto da técnica, e eu preciso fluir também na intimidade e na relação com o Espírito Santo. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa não ser uma igreja que quer só fluir o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus nos deu um cérebro pensante. Então, a gente precisa estimular isso também. Aquilo que o nosso cérebro não é capaz, ou aquilo que a nossa capacidade ainda está limitada, ele pode. Então, a gente alia uma coisa a outra. Então, poxa, Deus, qual que é a minha parte? Minha parte é essa, então eu vou fazer a minha parte. A outra parte, que é a sua, que geralmente é a parte dos frutos, né? A parte que vai criar um resultado é dele. A sua parte é fazer aquilo que é importante. Então, eu acho que para você criar algo de autoridade, você tem que ser autêntico. Sim. E você tem que... É engraçado como a gente tem visto que tudo flui de um lugar que é esse lugar de intimidade. Então, quando você tem intimidade com Deus, vai ficar muito mais fácil de você entender aquilo que Deus quer falar com aquelas pessoas. Então, putz, Deus, para onde o Senhor tem levado a igreja? Não só a igreja Missão Crer, mas a igreja Corpo de Cristo. O que o Senhor quer falar? Como o Senhor quer que a gente aborde as outras pessoas? O que é? Poxa, o mundo tem trabalhado tantos assuntos. Deus, como que a gente pode abordar esses mesmos assuntos à luz da tua palavra? Uau. Então, tudo flui desse lugar. Mas a gente também precisa entender que a gente precisa de técnica, a gente precisa aprender sobre a ferramenta, a gente precisa aprender... Então tem que dominar. Tem que ter dominar. Técnica. Tem tanto a Claudiana quanto a Cris Beranger, elas fizeram... uma pergunta que eu acho que talvez seja muito próximo e muito do que a gente já falou, né? A Cris, ela falou assim, até que ponto a internet é válida
e no que isso influencia ou atrapalha na vida do cristão. E a Clau, ela mandou o seguinte: o uso das novas mídias na evangelização é o maior desafio na igreja? Se sim, fala um pouquinho do porquê, e se não, fala um pouquinho do porquê. Então tem esse lance da... as mídias, elas são boas ou elas atrapalham na vida do cristão? Como utilizar isso, como isso influencia? E já trazendo para esse lance do evangelismo, né, que é utilizar dessas mídias para poder fazer esse trabalho. Como que você vê essa questão? Então, eu acho que é uma plataforma poderosa de evangelização, né? Porque a galera tá ali. Então, a gente precisa utilizar disso, né? Jesus, ele não tinha essas plataformas e o discurso, o estilo de vida dele, tudo que ele falava passava muito rápido, né? Porque daqui a pouco você viu uma multidão seguindo ele. Então, tipo assim, ele não falou com um por um daquela multidão. Sim. Né? Então, né, acontecia alguma coisa ali. E a gente tem esse meio de se conectar com uma multidão através dessas plataformas. Tanto para coisas boas quanto para ruins. Para coisas ruins. E como igreja, a gente não tem que pegar e falar assim, isso aqui é do Satanás, isso aqui é do diabo. Gente, pelo amor de Deus, ele não cria nada, ele distorce. Exatamente. E aonde a igreja não se posiciona, ele coloca ele vai lá e coloca lá. Então não adianta você pegar o seu iPhone e você falar que é do diabo. Ele não é do diabo. Se ele estiver na sua mão, você é filho de Deus, é de Deus. Exatamente. Agora, se o iPhone estiver na mão do filho do cão, aí é outra coisa. Mas aí a gente precisa santificar as coisas. A gente precisa entrar nesses lugares onde o diabo já fez a festa, porque um dia nós negligenciamos isso lá atrás. Verdade. E aí hoje a gente precisa ser vanguarda. E aí eu acredito muito que isso é um meio poderoso de evangelização, se a gente souber fazer da forma certa. Se a gente estiver alicerçado, né? Se a gente estiver ligado na videira, o resto flui. Uau. Então, tudo que a gente colocar a mão, Deus vai direcionar a gente para que a gente faça aquilo que é o desejo do coração dele, porque a gente conhece o coração dele. O Roberto perguntou, tem alguma diferença entre redes sociais e mídias sociais? Ai, Roberto. A gente fala redes sociais ou mídias sociais, mas é a mesma coisa. Muda nada. A Carol perguntou o seguinte, como você organiza suas publicações? Eu sou muito paranoica, tenho um toque. Então, tipo assim, sou tudo muito organizado. Então, tem a agenda do dia, todos os check, tem um negócio do mês, tem um negócio da semana. Então, tudo pra mim é muito organizado. Hoje mesmo eu tava fazendo o planner novo do cliente. Então, o que vai ser postado? Então, eu tenho uma metodologia, digamos assim, que eu vou falar assim, o que eu preciso postar? O que eu sinto a necessidade de postar durante o mês? Então, eu vou colocar lá quais tipos de conteúdo e depois eu vou pegar esses conteúdos e vou falar assim, olha, esse aqui vai pro feed tal dia, esse aqui vai pro history. E aí eu começo a montar esse cronograma, né, de publicações e você vai organizando assim. Mas, gente, eu acho que é você saber aquilo que você quer fazer, saber o que você quer comunicar. Saber o conteúdo que você quer criar. E aí, depois disso, você vai vendo o que funciona. Porque, às vezes, você cria um planejamento que depois, no final, não vai dar certo. Mas aí você criou. Você criou e você vai ver, putz, isso aqui deu certo nesse dia. E se eu mudar para tal dia? Então, eu acho que você tem que ser muito flexível até você acertar nesse ponto. Legal. Deixa eu ver outra aqui. Tem uma aqui legal. Qual rede social é mais difícil de se ter um alcance? E como ter mais alcance no Instagram? Eu não sei, eu acredito que com relação, por exemplo, ao Facebook, eu acho que depende muito do nicho. Tem gente que consegue fluir mais e tem gente que gente que é mais relevante no Facebook do que no Instagram. Entendi. Então, aí depende do nicho que você trabalha. Mas eu acredito que com relação, por exemplo, o Twitter, por exemplo, não é uma rede social onde você vai ter super alcance. Né? Você vai meio que colocar algumas coisas lá, mas não vai ser uma coisa de tipo assim, meu Deus, uma venda, uma grande promoção, né? Sim. Eu vejo mais como uma expressão de opinião ali. E aí o Facebook, eu acho que por conta dele já tá mais defasado, eles são mais difíceis. E aí o Instagram continua como potência, ele e o TikTok hoje em dia.
Entendi. E aí, essa foi a pergunta da Bia. Aí a irmã dela, a Lu, ela perguntou o seguinte: qual que é a melhor rede para se vender um produto? Eu acho que ainda continua sendo Instagram, Ah, por conta das multifacetas que ele tem, né? Então, lógico que ainda acaba sendo que acaba meio que indo para a parte do você ser um digital influencer e vender um produto. Então, sim. você primeiro tem a sua imagem e depois você consegue associar um produto. E eu acredito que seja mais isso. Mas, porém, pero quê? A questão de você ter a sua marca no Instagram ajuda muito. Então, aí você vai ter aquela vitrine virtual Legal. da sua empresa e aí você cria o contato mais próximo dela com o WhatsApp Business, por exemplo. Bacana. Vou ler só mais duas aqui. A Karen, ela perguntou o seguinte: como criar um conteúdo para interagir com o público e como conseguir ser constante nas redes sociais? Eu acho que para você interagir com o público, primeiro você precisa conhecer seu público. Então, o próprio Instagram, ele dá a ferramenta de você saber a idade, o sexo, algumas coisas indicadores. do seu público. E aí você também vai precisar dar uma xeretada, uma stalkeada nessas pessoas e começar a fazer testes de conteúdo para você ver aquilo que acaba sendo mais relevante ou não para elas. Então, você precisa fazer essa análise de quem é que está te seguindo. Então, quem são as pessoas que atraem, por exemplo, com relação à marca? Às vezes, você tem um Instagram com vários seguidores, mas você não vende. Por quê? Porque você atrai o público errado. Aham. Então, aí você tem que redirecionar toda a sua estratégia de marketing, Sim. de branding, para você poder captar as pessoas certas. Então, eu acho que essa questão do engajamento é uma questão de você conhecer o seu público, saber quais são os conteúdos relevantes para elas. Entendi. E aí a questão que ela fala sobre ser constante, isso é uma coisa muito interessante. Se você tiver 3 seguidores e você se comprometeu a toda quinta-feira postar um vídeo de 5 minutos falando sobre um capítulo da Bíblia, honre esses 3 seguidores. Essa constância que às vezes a gente acaba perdendo, fala, só 3 pessoas, nem... Porque você honrando, é aquilo que a Bíblia fala, né? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Então, é saber honrar esses 3, né? E ser perseverante, que é essa construção que ninguém tá vendo, que uma hora dá o boom, né? A última pergunta aqui é da Gi. Eu não vou ler todas, porque senão a gente vai passar a noite aqui. A última pergunta é da Gi, que ela fala: qual é a melhor parte de se trabalhar com redes sociais? Eu zoei aqui nos bastidores que é receber. Mas eu acho que a coisa mais legal é criar, né? Tipo, a minha área é criar. Então, quando você cria algumas coisas, e principalmente quando você vê que dá certo, que a galera gosta e que acaba gerando algum valor para aquelas pessoas, eu acho que isso é o principal. Conforme eu estava trabalhando com desenho, né? Eu estava fazendo desenho e eu acabei pegando uma cliente que, inclusive, foi a Bia que indicou. E ela pediu para fazer um quadro, e aí, que era para um amigo dela. E aí ela gravou o vídeo e me mandou, e depois eu postei nas minhas redes sociais. E, tipo assim, o cara é mó feliz, porque, tipo assim, era o sonho da vida dele ganhar um desenho. Uau. E aí, tipo assim, você começa a ver aqueles negócios, você fala assim, mano, e tipo assim, a partir de algo que você faz, que você divulgou, que a pessoa viu, falou assim, legal mesmo. Porque às vezes, tipo assim, a pessoa fala, tem o fulano de tal que faz um trabalho. Mas aí você não conhece, nunca viu o trabalho dele, você fica meio assim, por mais que seja indicação. E aí quando você sabe, a pessoa viu, que a pessoa curtiu, e aí depois você vê os resultados disso, eu acho que é a coisa mais legal que tem na face da Terra. A gente já tá caminhando pro final. Tem uma pergunta aqui, a Letícia Souza falou assim: como surgiu a ideia do podcast? O podcast ele surgiu justamente por conta de tudo isso que a Mari começou a construir dentro do criativo da Missão CRE, que é proporcionar ferramentas que facilite a interação dos nossos membros e das pessoas que acabam seguindo pelo Instagram, né, e enxergando a gente de alguma forma, por alguma plataforma. Formas como a gente pudesse ferramentar essas pessoas, auxiliar na caminhada com Cristo, auxiliar nesse processo de transformação, né?
Então, o podcast ele vem justamente com isso, para ter um tempo mais light, assim, para a gente desmistificar, né, algumas coisas. Muito do que a Mari falou aqui sobre mídias sociais, sobre as ferramentas, né? Isso facilita a vida de muita gente. Então, muitas pessoas que assistem, que estão assistindo, ou que assistiram esse vídeo, teve um estalo e falou, poxa, eu poderia fazer isso. Poxa, me encorajou a continuar, né? Então, o podcast ele vem justamente com essa ideia de trazer mais ferramentas através de outras pessoas que talvez você só via de longe, não sabia como que era tão profundamente assim. Trazer ferramentas que essas pessoas receberam na caminhada para que você possa crescer também. Má, considerações finais? Ai, gente, que felicidade que deu certo com relação ao podcast, né? É muito da hora isso, porque a gente tem várias plataformas para explorar. E pensando em vocês, quem gosta de uma coisa, gosta de uma coisa, quem gosta da outra, quem gosta de ver foto, vai lá pro Instagram, quem gosta de ouvir a gente e ver a gente e absorver outro tipo de conteúdo, é muito gratificante, foi muito gratificante esse tempo. Eu acredito muito que é uma realização do sonho, porque a gente sabe aqui, como eu disse, dos pioneiros, só quem é pioneiro sabe que arrasta a cadeira, abrir espaço. É verdade. E atrás, contando centavos, fazendo cantina. Lembrem-se, toda vez que vocês comprarem alguma coisa numa cantina ou doarem, entendeu? Vocês lembrem que é por causa disso. É por causa disso. Isso Exatamente. é fruto não só daquilo que a gente sonhou, né? Tem uma foto que eu gosto muito, que é do Rodrigo, o Neto e a Paola olhando para essa parede. Assim, gente, contemplando aqui o fruto, o fruto do que nem nasceu ainda, mas a gente já estava crendo. Mas eu acho que o mais importante é que a gente não cria nada sozinho, né? Verdade. Então, a gente está aqui, lógico, a gente teve um esforço, mas também a ajuda de cada um, né? Dentro da nossa comunidade, a nossa igreja, os nossos líderes, as pessoas que estão aqui, que ajudam na cantina, que compram, às vezes, um brigadeiro de R$1,50, mas falam assim, putz, mas eu comprando um brigadeiro de E às vezes você está achando que você só está se beneficiando. E quando você vê tudo isso aqui, lembre-se que é tudo fruto de vocês também. É verdade. Má, muito obrigado. Muito bom ter você aqui. Fala pra mim, fala pra galera, né, as suas redes sociais, pra galera poder te seguir agora mais de perto, ver o trabalho. Ai, gente, o meu pessoal é Marinara Brito e o meu de trabalho é Marinara Brito Design. Vocês podem me seguir lá. Isso aí. Quero agradecer vocês que estiveram fielmente aqui com a gente no nosso primeiro episódio aqui do Crer Podcast. Foi uma honra receber a Mari, todo o conteúdo que ela liberou aqui pra gente. E foi uma honra ser recebido aí na tua casa, né? No lugar onde você tá ouvindo a gente. Não sei se você tá vendo a gente pelo YouTube ou se você tá ouvindo por alguma plataforma de áudio aí. Mas foi uma honra, eu quero agradecer vocês que estiveram nesse primeiro episódio aqui com a gente. E quero pedir, se essa conversa aqui abençoou a tua vida, se você tá vendo pelo YouTube, curte aí, porque isso ajuda muito o YouTube reconhecer que esse conteúdo ele é relevante. Comenta aqui embaixo quais assuntos seriam interessantes. Hoje a gente falou muito sobre mídias sociais, né, sobre identidade, propósito, mas se você quer ouvir algo diferente, específico, comenta aí o que você acha que é interessante a gente falar aqui, porque essa é a nossa ideia, como eu disse, né? Trazer ferramenta para auxiliar na caminhada de vocês aí. Então, ativa os sininhos também. A gente sempre está liberando vídeos novos, a gente tem vídeos de estudo, nós temos vídeos de estudos escatológicos, de Apocalipse, de outros livros. Nós teremos alguns outros conteúdos muito bacanas que estão sendo construídos aqui junto com a galera do Criativo. E para você não perder nada disso, deixa ativado aí o sininho das notificações para sempre que subir um vídeo novo, você receber. E, claro, compartilhe com o máximo de pessoas, porque isso ajuda a gente bastante a alcançar diversos corações que talvez nesse momento estavam prestes a desistir dos projetos que Deus colocou no coração dessas pessoas. E você pode ser o alvo, né, dessa flecha que vai ser lançada no coração das pessoas para que elas queimem por Jesus e que elas cresçam na caminhada com Cristo.
Muito obrigado, meu nome é Rodrigo, foi um prazer ser recebido aí na tua casa, é um prazer te receber aqui no nosso Crer Podcast e até a próxima, valeu!